Fala pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. No vídeo de hoje trazendo uma atualização acerca do último relatório gerencial divulgado pelo nosso querido MXRF11, um dos mais conhecidos fundos de papel negociado hoje na Bolsa de Valores e que, claro, assim como os demais investimentos, conta com seus pontos positivos e também negativos. Mas será que no preço atual ele está em boa oportunidade de aporte? Fica comigo até o final desse vídeo que vamos trazer os detalhes ponto a ponto sobre o MXRF11. Acessando o último relatório gerencial, relatório referente ao mês de agosto de 2025, vamos passar pelas principais informações acerca do MXRF11, o nosso Max Renda. Atualmente, ele vem distribuindo uma constância próxima aí dos 10 centavos por mês de dividendos, de proventos aos acionistas, e esse provento, quando olhamos a cotação do fundo, a cotação da cota, ele representa um dividendo um pouquinho acima aí de 1%, girando próximo a 1,04 ao mês. Anual, esse número representa aproximadamente 13%, equivalente a 105 do CDI aproximadamente. Isso, claro, o pessoal leva em consideração os últimos 12 meses. Não quer dizer que nos próximos 12 meses o fundo vai continuar desempenhando nesse mesmo patamar. Pode ser que ele pague mais ou pague menos, cabendo a nós aí tentar uma projeção mais assertiva possível. Descendo abaixo, não vou passar detalhadamente em cada informação. Eu creio que se você investe em fundo imobiliário, provavelmente você é cotista ou já foi cotista em algum momento do MXRF ou até mesmo já viu alguma análise sobre o fundo, visto que ele é um dos principais pontos de entrada para quem é investidor iniciante, para quem quer começar a investir em fundos imobiliários. Então eu não vou passar muito a fundo em questão de taxas, gestão, administração e sim dar um panorama geral do momento atual do fundo baseado nos indicadores de hoje. Descendo a tela, o relatório gerencial ele é muito importante, eu sempre recomendo para vocês verificarem. Ele sai uma vez ao mês, então se você tem aí uma carteira de 5, 10 fundos imobiliários, eu creio que dá para você tirar um tempinho por mês e pelo menos olhar resumidamente os relatórios gerenciais daqueles investimentos, daqueles fundos que você possui em carteira. E é bom para você ter um panorama geral, tanto do mercado como um todo, do IFIX, do cenário macroeconômico, mas também tem um comentário da gestão acerca do que aconteceu naquele mês em específico. Por exemplo, as movimentações de carteira, se teve um aumento da inadimplência, da vacância, por exemplo, em fundos de tijolos, como que está a questão da alavancagem e assim por diante. Dando uma breve resumida, o que aconteceu com o MXRF no mês de agosto? Vale destacar, eu gravo esse vídeo no decorrer de outubro, mas os relatórios gerenciais eles têm um pequeno delay. Então, o último relatório, esse disponível pela gestão, é referente ainda ao período que já passou lá em agosto. A estratégia do fundo busca alocar 80% do patrimônio em crise, então majoritariamente o portfólio do MXRF, assim como os demais fundos e papéis, são alocados, alocações no caso, em certificado de recebíveis imobiliários, priorizando nomes de crédito de alta qualidade, ok. Até 20% do patrimônio líquido, que seria o patrimônio restante, pode ser alocado em permutas financeiras. Depois vamos adentrar especificadamente o portfólio do MXRF. Mas o que seria essa permuta financeira? Já trazendo um adendo para vocês. A permuta financeira acontece quando, por exemplo, uma construtora ela verifica um imóvel, um terreno, por exemplo, simplificando aqui o exemplo para vocês. A construtora ela verifica um terreno muito bom para construir, só que ela não tem o capital todo necessário para efetivar a obra. Então ela vai lá, busca o encontro ao MXRF ou a qualquer outro fundo imobiliário, por exemplo, e faz a proposta. Ó, MXRF, se você comprar esse terreno, eu faço a construção e depois a gente vende os imóveis e eu te devolvo o valor respectivo de acordo com o contrato. Então o MXRF entra com a parte do terreno, mas a parte financeira nesse caso, né? Eu estou usando o exemplo do terreno, mas ele passa com a parte financeira. Então ele investe uma parte do seu valor para auxiliar, por exemplo, numa construção de um prédio, de um edifício, enfim, de um imóvel que no futuro possa trazer lucro, tanto para a construtora como também para o fundo imobiliário, principalmente. Ele investe esse valor, a construtora entra com a parte da construção e lá no final, passou 3, 4, 5 anos, quando os imóveis estiverem prontos, a construtora vai vender e vai dizer, ó, MXRF, eu vendi 10 imóveis, desses 10 imóveis você vai receber a parte proporcional aí de 5 imóveis. Claro que nesse caso vai ser proporcional de acordo com o valor do investimento no início, mas é basicamente isso que funciona. Quais que são os pontos positivos e negativos? Falando já diretamente da permuta financeira. Pontos positivos é que ela pode trazer um retorno bem mais atrativo quando comparado às taxas
taxas dos CRIs. Mas o ponto negativo é que esse valor ele demora um pouquinho para entrar em conta, então o MXRF ele desembolsa no início e só recebe no final da obra, e claro, nesse meio tempo tem vários riscos. O risco dele não receber lá no final de acordo com o que foi acordado, o risco de ter alguma variação de mercado e não ter facilidade em vender lá na frente aquele imóvel para obter o lucro e assim por diante. Então, ele é um investimento que eu considero arriscado quando comparado aos CRIs propriamente, mas ele pode sim trazer um bom potencial de retorno quando olhamos o portfólio como um todo, desde que tenha uma exposição controlada, visando também não ter uma exposição tão elevada ao risco. E até aqui a gestão deixa frisado, por exemplo, que as permutas financeiras apresentam retornos em média de INCC mais 13% ao ano. Então, realmente, pessoal, é um retorno que em um CRI, por exemplo, ou em outro título de renda fixa é bem difícil conseguir. No book de CRIs, a gestão adquiriu 2 CRIs no mercado primário, ok? Aqui não vamos entrar tanto em detalhe, especificadamente, a movimentação desse mês, depois vamos olhar o portfólio como um todo. Os rendimentos auferidos foram de 0,96 por cota, 42 milhões. Principalmente, claro, o resultado advindo aí do book de CRIs, que é hoje a maior exposição do MXRF. No book de FIIs, o MXRF também tem uma pequena exposição a fundos imobiliários, a outros fundos, que depois a gente vai ver ele no portfólio, gerando um resultado de 5 milhões. Permutas financeiras gerou um resultado próximo de 5,9 milhões, então se vocês for comparar com o resultado total do fundo de 42, perante o que ele teve de permutas financeiras de 5,9, vocês vão perceber que a proporção de permutas realmente é menor quando comparado ao total do fundo imobiliário. O fundo possui uma reserva acumulada ainda de 0,06 por cota, um ponto positivo aí trazendo previsibilidade. Caso algum mês o fundo não adquira, não receba toda a receita que ele projeta em distribuir aos acionistas, aos cotistas nesse caso. Ok, aqui vamos ver o que mais que temos de importante. A distribuição foi de 0,10, representando 105 do CDI, já vimos lá atrás. Em termos aqui da DRE, pessoal, aqui novamente só frisando que já foi citado logo acima, despesas operacionais. Quando fizemos um comparativo, aqui ela representa uma proporção bem baixa até quando comparado à receita total. Até eu acho legal a gente fazer a comparação das despesas operacionais diretamente com o foco principal do fundo, que seria as receitas de CRIs. E nesse caso, vocês veem que basicamente aí não chega nem a 10%. Então é uma despesa operacional saudável quando fizemos o comparativo com os demais fundos imobiliários. Composição do resultado, aqui também, basicamente o que a gente já citou. Resultado financeiro, vamos ver o que mais teríamos de importante para frisar acerca do momento atual. Taxa interna de retorno, é bem legal a gente fazer esse comparativo. Hoje o fundo imobiliário vem sendo cotado levemente acima do seu valor patrimonial, mas a gente consegue ter uma ideia, um comparativo, por exemplo, com as NTNBs, que são títulos indexados à inflação, e também com a UIFIX. Então ele pega o comparativo, a gestão, no caso, faz o comparativo entre o valor patrimonial da cota, o valor do mercado e a TIR projetada. A TIR nada mais é do que a taxa interna de retorno. Então, nesse caso, por exemplo, em agosto, o fundo teve aí uma taxa interna bruta de retorno girando próximo a 1,25%. É bom fazer um comparativo com o IFIX, por exemplo, que deu 1,16, e as NTNBs, 0,96, para você identificar se o fundo imobiliário ele está superando, por exemplo, seus principais benchmarks. Aqui na composição do portfólio fica visivelmente mais claro a gente identificar 80% quase de CRIs, 11,2% no portfólio de FIIs e permutas financeiras 6,7%, uma exposição realmente mais controlada, com uma taxa média de aquisição aí de CDI mais 2,75 seu portfólio e IPCA mais 8,67. E aqui vocês percebem que no comparativo, por exemplo, com as permutas financeiras que estão pagando em média INCC mais 13, vocês percebem que realmente é um retorno bem mais expressivo. Por consequência, eu creio que vocês já sabem que retornos mais expressivos exigem correr mais risco. Então, nesse caso, é bom ter esse parâmetro e você saber qual que é essa diferenciação, para não se basear somente na taxa de retorno. Descendo mais um pouco, aqui na parte também de movimentações, o fundo fez uma venda de um CRI, com ganho de capital de aproximadamente 0,83 milhão. Como fato subsequente, o fundo adquiriu mais um CRI, no caso 40 milhões de outro CRI, renumerado a IPCA mais 10, um bom retorno, bem acima aí da renda fixa tradicional do nosso Tesouro Direto. Ok, aqui também não vou entrar muito em detalhes. O portfólio dos CRIs, pessoal, majoritariamente é formado por indexadores no IPCA, então 85% do portfólio é vinculado à inflação. Isso traz previsibilidades em cenários de alta de inflação, mas ao mesmo tempo levanta aquele ponto de atenção que eu já falei muitas vezes, mas se você é novo aqui no canal, sobre a marcação a mercado. O fundo, por exemplo, ele tem uma taxa média de aquisição, vamos até voltar aqui, de IPCA mais 8,67.
1,67. Hoje, com os títulos do Tesouro pagando abaixo disso, você tem um retorno certamente um pouquinho mais vantajoso. Mas o que acontece se por acaso venha a ter lá no Tesouro Direto uma taxa aí de IPCA mais 9, IPCA mais 10, por exemplo? Você concorda comigo que ninguém vai querer comprar esses títulos, por exemplo, do MXRF, sendo que ele está pagando um retorno abaixo do que aquele com zero risco no Tesouro Direto? Isso se chama marcação a mercado, é você buscar uma atualização do título conforme as condições atuais de mercado. O que isso quer dizer? Quer dizer que se as taxas aumentarem, o MXRF e os outros fundos imobiliários que possuem um indexador de IPCA mais 8, eles vão ter uma desvalorização, porque eles vão estar pagando menos que as taxas de mercado. Porém, o contrário também é válido. E isso já estamos vendo agora nos dias atuais. Nós vivemos um cenário de Selic máxima, 15%, mas isso não significa que no futuro a Selic não venha a cair. Tanto que já possuímos projeções para início de 2026 termos as primeiras quedas nas taxas de juros. E nesse caso, conforme as taxas de juros caem, supondo lá que as taxas do Tesouro Direto caiam para IPCA mais 6, IPCA mais 5, você concorda comigo que o MXRF tendo uma taxa de IPCA mais 8,67 vai ter bastante atratividade, bastante busca por parte dos investidores. Então isso tende a favorecer fundos de papel em cenários de queda de juros. Então fique bem de olho, quando você tem taxas fixas, por exemplo, IPCA mais alguma coisa, ou títulos pré-fixados, tem o risco de, se a taxa subir, o fundo desvalorizar porque ele não se torna mais tão atrativo. E quando os juros caírem, ele tem o potencial de se valorizar, como vem ocorrendo no decorrer já de 2025. De modo geral, pessoal, vencimento e duration dos CRIs também não tem muito vencimento agora, já nos próximos anos. Qual que é a diferença do vencimento? Vencimento é realmente quando o CRI termina, quando acaba o prazo. E a duration é considerado o prazo para que o MXRF retorne com o valor que ele investiu. Então, obviamente, espera-se que a duration seja menor do que o prazo total do título, visto que ele pode receber valores antes mesmo do prazo, reaver o valor investido antes do término do prazo do investimento. Nesse caso, o vencimento majoritário está girando aí de 2031 para cima, também nada preocupante para o momento. Aqui tem a carteira dos CRIs, fica a sugestão se você quiser detalhar um pouquinho melhor cada investimento, quando que foi emitido. Aqui tem a parte da duration, quanto do PL do fundo está representado em cada CRI, a taxa, o indexador. Aqui vale a pena você ter um detalhamento. Mas de modo geral, eu já adianto que, na minha opinião, é um portfólio bem diversificado. Você percebe que a maior exposição hoje que o MXRF tem é de 3,42 no patrimônio líquido. Então, na pior das hipóteses, se esse CRI venha a ficar inadimplido com o MXRF, ele não vai ter uma exposição tão grande, não vai sofrer um baque tão grande assim no portfólio. Descendo mais a tela, temos também os CRIs que já estão inadimplentes. Aqui o fundo, quem acompanha já os últimos relatórios gerenciais, devem ter percebido que esses CRIs vêm sendo postergados mês após mês, eles ainda estão inadimplentes. Alguns deles o fundo já aprovisionou integralmente o resultado negativo, então caso venha a ocorrer o pagamento, é lucro total, digamos assim, porque o fundo ele já está prevendo que isso não vai ocorrer, mas é algo também que deve ser acompanhado. Carteira de crise, vamos descer um ponto importante que eu acho que vale a pena a gente citar, que é a carteira dos fundos imobiliários. Vamos descer um pouquinho mais, que tem bastante página por causa do todo o portfólio, no caso do CRI, falando sobre cada empresa e tudo mais. No portfólio de fundos imobiliários, o fundo, então, ele possui hoje uma exposição de 463 milhões alocados em outros fundos. Majoritariamente, essa exposição está controlada no LPLP11. E isso eu trago um ponto de atenção, pelo menos para mim. O fundo ele tem bons nomes, como é o próprio caso aí do HGRU e do GARI11, que eu creio que a maioria de vocês já viu falar. Porém, por outro lado, as maiores exposições, como é o caso do LPLP11, MCLO11, eles possuem uma exposição também relevante, se for considerar, mas ao mesmo tempo são fundos que a gente não consegue pesquisar muito a fundo, entender como que é a estratégia, são fundos que não têm liquidez, então caso o MXRF venha precisar vender alguma cota, ele pode ter um pouquinho de dificuldade. Eu, particularmente, considero isso um ponto de atenção, porque o HGRU, o GAR11 são mais transparentes, então nós, cotistas do MXRF, conseguimos ter esse detalhamento do portfólio de FIIs que o MXRF investe. Só que quando temos nomes como esses, você fica um pouquinho no escuro e o próprio MXRF, caso precise de liquidez imediata, ele também pode ter uma dificuldade. Não estou falando que são ruins, estou falando que a gente não tem tanto acesso quando comparado ao HGRU, que é um fundo extremamente conhecido e líquido hoje na Bolsa de Valores. Então, na minha visão, é um ponto que não é um ponto totalmente negativo, porque a exposição
para fundos imobiliários lá no portfólio do MXRF, ela é menor comparado ao todo, e dentro dessa exposição ele também tem uma diversificação em vários fundos imobiliários. Mas quem sabe é um ponto que no futuro pode vir a ser melhorado aos poucos. De modo geral, pessoal, eu creio que o mais importante é isso. Aqui o fundo também traz um pequeno resumo das permutas financeiras que eu citei lá atrás, então, novamente reforçando, o fundo então ele investe lá no lançamento da obra, investe esse valor para a construtora devolver lá no futuro. Então, aqui até no gráfico a gente consegue perceber que aproximadamente 20% do fluxo de retorno acontece em 6 meses mais 3 anos, então na faixa de 3 anos e meio para receber 20% do fluxo que era previsto. E lá no final, após o ABITS, aí sim que o MXRF vai receber, digamos assim, majoritariamente o saldo, que seria aproximadamente 80%. E nesse meio tempo, nesses 3, 4 anos, tem muita água para rolar. Então tem um risco sim, mas ao mesmo tempo, se ocorrer tudo conforme esperado, a taxa, no caso de referência, INCC, aí mais 13,45, como vimos logo acima, com certeza tende a ser um retorno bem atrativo, representando uma duration média de 3,13 anos. De modo geral, pessoal, eu acho que do MXRF, do relatório gerencial em específico, as principais informações são estas. Fica a sugestão, se você é cotista ou busca ser cotista do MXRF, se quiser dar mais uma detalhada, tanto nos portfólios como nas demais operações, também fica a seu critério. Vamos acessar agora o site do Status Invest, então resumir os indicadores, agora olhando diretamente só para os números. Valor hoje, o MXRF vem sendo cotado a 9,60 e aqui o dividendo yield nos últimos 12 meses representando 12,8. E aqui essa informação é um pouco mais atualizada que o relatório gerencial. Lembrando que o relatório é lá de agosto, aqui essa informação ela é atualizada no dia de hoje, no decorrer aí de outubro. Teve uma valorização de 8,72 nos últimos 12 meses, uma liquidez muito positiva, bem atrativa, não causa problema aí de compra e venda, e hoje está sendo cotado a 1,01 sobre o seu valor patrimonial. Então ele está sendo negociado um pouco acima perante o seu valor patrimonial por cota, que seria aí de 9,50. E aí que causa a principal dúvida. Será que o fundo sendo negociado acima do seu valor patrimonial é atrativo para o nosso aporte ou, quem sabe, possuímos oportunidades mais atrativas? Eu fiz diretamente aqui no Status Invest, uma plataforma totalmente gratuita. Não estou recebendo nada em fazer propaganda, mas com certeza essa ferramenta é bem atrativa se você quiser utilizar para os seus investimentos, que é um comparativo. Aqui eu peguei 5 fundos imobiliários, alguns dos mais comuns aqui, obviamente tem outros tantos, mas eu usei o exemplo aí do REC R11, KNCR, e RDM11, KNSC e o MXRF. Claro que entre esses, alguns deles possuem riscos maiores, outros riscos menores e assim por diante. Mas a fins de comparativo para vocês entenderem, quando olhamos dividendo, hoje o MXRF não estaria no top 3. Teríamos aí o REC R11 pagando acima de 15% nos últimos 12 meses. O KNCR, que na minha visão é até mesmo mais seguro que o MXRF, pagando aí 13,18 e o IRDM11. Quando falamos de preço sobre o valor patrimonial, também o MXRF não fica entre os top 3 melhores. Ele vem sendo cotado acima do PVP, só não é tão caro quando comparado ao KNCR11, que está sendo cotado ainda mais acima. Mas quando você olha as oportunidades de hoje, por exemplo, o REC R11, ele paga um dos maiores proventos e tem um desconto aí de 13% sobre o seu valor patrimonial. Claro que, volto a dizer, pessoal, aqui a gente não está adentrando aos riscos. Então não é porque o REC R11 estaria na primeira posição que você vai lá e vai comprar só ele. Abre o relatório gerencial. Até mesmo se você quiser que eu faça uma análise um pouquinho mais detalhada sobre o fundo, coloca aqui nos comentários que eu faço, dentro do possível, uma análise do REC R11, trazendo também alguns detalhes do relatório. Mas com certeza, hoje, dando uma prévia opinião aqui para vocês, o REC R11, quando comparado a todos os fundos imobiliários, na minha visão, eu acho que ele é um dos que mais possuem risco dentro do seu portfólio. Por isso que ele paga um pouquinho mais de proventos. Mas aqui é um breve comparativo para vocês entenderem que o MXRF é sim um fundo muito bom, mas quando olhamos provento, quando olhamos desconto, ele não aparenta estar na melhor oportunidade de todas. E aqui na plataforma do Mais Retorno, fazendo um comparativo então do MXRF, do IFIX e do CDI, hoje particularmente o IFIX seria o principal benchmark, mas é bom também fazermos o comparativo contra o CDI quando olhamos longo prazo. Eu acho que o comparativo com o CDI no curto prazo ele não faz sentido nesse cenário de alta de juros, mas no longo prazo ele tende a ser favorável à nossa análise. E quando olhamos o MXRF, ele está superando o CDI, mas principalmente superando o IFIX, com um retorno bem relevante sobre o principal benchmark dos fundos imobiliários. Você pode também olhar cenários mais curtos, em 3 anos
2 anos e 1 ano, o CDI ganha de forma bem mais relevante. Mas no longo prazo, o MXRF ele vem trazendo um retorno não muito longe do CDI, mas quando compara ao IFIX, que seria o principal benchmark, ele traz um retorno bem positivo. E aqui para fazer então o fechamento, pessoal, principais pontos positivos e negativos. Pontos positivos, eu acho que o portfólio de CRIs dele é um portfólio bem atrativo e diversificado. Ele tem um potencial em quedas de juros devido à marcação ao mercado que a gente viu. Então, da mesma forma que ele sofreu aí nos últimos anos, enquanto os juros estavam subindo, agora, com uma possível queda de juros, ele tende a se valorizar. Então, quem sabe, ele pode apresentar um conjunto aí de retorno de dividendos mais valorização, um retorno bem atrativo a nós cotistas. O histórico de longo prazo e o retorno acima do benchmark. Então, como vocês viram, ele vem superando tanto o IFIX e o CDI no longo prazo, e o histórico dele hoje é um dos principais fundos negociados, um dos mais conhecidos, fundo de base 10, que com menos de R$ 10 você consegue investir. Com certeza, se você olhar o histórico dele, ele seria uma das primeiras opções para quem está iniciando no mercado de renda variável. Realmente é um histórico bem sólido. Por parte dos pontos de atenção, a marcação ao mercado em alta de juros. No momento, por enquanto, não temos perspectivas de aumento de juros, pelo menos até o momento em que eu gravo esse vídeo. Mas caso isso venha acontecer, o fundo ele pode sofrer novamente. Permutas financeiras possuem mais riscos. Eu creio que ficou bem claro lá no portfólio o quão bom é o retorno das permutas, mas também o risco que pode ter até o retorno desse investimento. O PVP elevado, e não é que ele está extremamente sobrevalorizado, mas ele está sendo cotado acima do seu PVP. E quando comparamos com os outros fundos, não são todos que estão tão caros assim. Então vale a pena ponderar também na nossa análise o preço atual do ativo. E a carteira de FIIs, que eu volto a dizer que também não é um ponto extremamente negativo, mas que na minha visão ela pode ser aprimorada ao decorrer dos meses. Nota final 8 de 2 de 10. Na minha visão, vale a pena sim você estudar um aporte no MXRF, mas também levando em consideração a cotação atual e considerando as demais oportunidades do mercado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, lá eu posto diariamente conteúdo de qualidade para vocês. E se você quiser acessar a minha área de membros, acesse aqui no canto da tela o QR Code que você vai direto para a página da minha área de membros, uma área extremamente completa onde eu faço recomendações de ações, fundos imobiliários, ETFs e estoques, ações americanas, cada ativo tendo seu preço teto, relatório de análise, tese de investimento. Toda semana eu posto resumo com as principais atualizações do mercado e muito mais. Acesse o QR Code na tela e fique por dentro de todas as novidades.